olhando nos meus olhos, nada haverá das verdades que buscas. Pois convencer alguém a fazer o que quero foi o que mais aprendi. Dizendo a verdade só vai ajudar a expor suas fraquezas. E por ironia ou não, o desemprego assola com a sola na boca do estômago e Rogério era mais um a engrossar esse caldo. Refém demitido, foi libertado na marra das amarras do contra-cheque, das folhas de ponto, FGTS, INSS, enfim, era um homem livre. A liberdade que era almejada por muitos foi almejada certeiramente quando seu ex-chefe ficou convencido que não era necessária a prestação de seus serviços. Assim como é mister o inverso, não é mister ao universo, eu te demito, disse o espirituoso futuro ex-chefe após propalar um lindo discurso de conformação. Rogério, após acertar as contas na impessoalidade do DP, pegou um calendário, uma agenda, uma caneta institucionais e partiu para reviver a certeza de indefinições e a possibilidade de uma nova vida. Mas para isso ocorrer, em sua cabeça teria que ser plantada a muda da mudança que serviria de pouso para a verde esperança. espero o tempo que for, espero até ela voltar. Mas como eu não sei dizer, só me resta então chorar. Quem me vê tão cabisbaixo assim, diz sua vida é tão ruim. Tudo bem, eu me conformo com o que me foi dado. Esse cheiro e esses modos não me ajudam muito, mas enquanto ela estuda os complexos da filosofia, eu já aprendi que a coisa mais injusta dessa vida é a vida. Sandrinha Pink, que após ter sido filmada pelo próprio namorado em atos libidinosos,
E a cena ter ido para um site de postagens de vídeo? Posou mais pelada ainda para uma revista masculina. E atualmente viaja o país com um workshop Kama Surta. 1001 loucuras de amor. Além de ter criado uma linha de micro-roupas íntimas femininas. Bianca, uma cantora eclética que cantava, coincidentemente ou não, os ritmos da moda. Após ter migrado da lambada para o sertanejo primário e desse para o sertanejo universitário, logicamente passeando pelo funk, axé e pagode, seguiu sua agitada carreira tendo como seu principal divulgador de seu trabalho a internet. Internet. Fala aí, Marcelão. Fala, Rogério, como é que tá? Não tá podendo falar, cara? Eu tô na hora de almoço, mas pode falar. Eu tive uma ideia fantástica, cara, uma ideia fantástica. Ideia fantástica? Tu sabe que eu sou um bom cozinheiro, né? Nunca duvidei das suas qualidades enquanto cozinheiro. Mas fala, o que foi? Que história é essa, rapaz? Que história estranha é essa, cara? Pô, faz o seguinte, passa aqui em casa mais tarde. Tudo bem, vou ver se dá pra passar. Isso, passa aqui em casa mais tarde que eu te explico tudo com certeza, com tranquilidade. Um abraço, tchau. Abraço, Marcelão. Rogério, sou eu, Marcelo. Que história é essa? Ai, rapaz, a ideia é a seguinte. Eu tô pensando em filmar o meu processo de confecção dos alimentos. Comida, como eu faço comida, você tá entendendo? Sabe, bolo, salgados, pães, tudo isso. Tudo que eu fizer vai ser filmado. E depois eu vou vender. E vou colocar na internet. Colocar na internet? O que eu filmar. Logicamente, o que eu vender, eu vou vender só pela região. Mas os vídeos vão pro Brasil todo, pro mundo todo. Cara, eu vou virar uma celebridade. Nós vamos virar uma celebridade. Rapaz, eu vou vender livros, CDs, DVDs. Vou ser chamado para fazer palestra em empresas. Rapaz, tudo isso acompanhando, contando a história da minha trajetória de empreendedorismo. Já pensou? Como nós vamos ficar famosos? Vai vender que nem água. E tudo isso chamará sonho. A padaria está mais perto do que se imagina. Rapaz, vai ser ótimo. Eu venderei aventais, móveis, panelas, eletrodomésticos, talheres, copos, tudo com a marca Chef Roger, o melhor para você. Ô Marcelão, vai ser lindo. Marcelão, eu aqui contando a minha história pra você e tal, meus planos, e você aí, rapaz. E aí, você topa? Cara, quem vai fazer isso aí, cara? Filmar, gravar, distribuir. Quem vai fazer isso aí, cara? Ué, nós dois juntos. Você me ajuda com essa parte. Você sabe que eu não saco nada de tecnologia, né? Essa coisa de computador, máquina de gravar, eu não sei de nada disso. Meu negócio é cozinhar. Não. Tô fora, cara. Que isso, Marcelão? Conto contigo nessa parte. Tô fora.
Assim como Mister Universo não é Mistério Universo, eu te demito. Pô, Marcelão, aí é dose, né? Dose? Essa é a verdade. É dose. Porque essa aqui é importante. Processo de confecção. Vou filmar meu processo. Cara, filmar meu processo de confecção de pratos culinários. Pronto, isso aqui já te dá uma... Vai, o que mais? Por exemplo, bolos, salgados, e os venderei pela região. Farei. Caneta falei. Vou botar falei. Bem-vindos ao exuberante programa de Mestre Roger! Obrigado. S'il vous plaît, Chef Roger. Mestre não. Chef Roger. Mestre Roger, o que você vai fazer pra gente hoje, meu filhinho? Hoje eu vou fazer um delicioso pão, um pão caseiro, um pão que você pode fazer na sua casa, um pão para servir aos comensais mais pobres e mais abastados de todos. Todos podem comer e fazer com facilidade este pão. Então vamos começar. Primeiro nós vamos jogar todos os nossos ingredientes secos. Abrir a farinha. Não é um trabalho tão difícil. Não requer prática nem tampouco habilidade. Jogamos a farinha. Todos os ingredientes secos nós vamos colocar ao mesmo tempo para facilitar a mistura. Não coloquei toda a farinha, somente o necessário para colocarmos os ingredientes secos. Quanto de farinha, mestre Roger? Como nós vamos fazer só meia receita, vamos colocar meio quilo de farinha de trigo, 2 colheres de sopa de sal, 1 colher de sopa de açúcar refinado. Mistura bem todos os ingredientes secos. Mistura mais um pouquinho de farinha. Detalhe, é só meio quilo. Mestre Roger? Chefe Roger. Mestre. Pode perguntar, Marcelo. Quantos pãezinhos dá essa receita, mestre Roger? Essa receita dá em média uns 4 a 5 pães, dependendo do tamanho que você quiser fazer o pão. Pode fazer um pão mais grandinho, como dizem os franceses, ou pode fazer uns pães menores. Aí depende da sua vontade. Mistura todos os ingredientes, fica maçaroca, mas é assim que começa. Mistura todos os ingredientes. Aqui está o fermento previamente misturado na água morna. Eu quero comer esse pãozinho, mestre Roger. Só esperar um pouquinho que você vai comer um delicioso pão, um pão maravilhoso. E você vai saber como é fazer o pão e logo depois comer o pão que você fez. Que delícia que fica! Misturar bastante agora. Mistura toda. Repare como é a consistência da massa conforme ela vai misturando. Repare que ela é estranha, ela tem uma consistência diferente. Mas ela, com o tempo e com a sova, ela vai ficar com aspecto de massa.
E aqui, ó, massa, amassa, sova e sova e sova até que ela adquira o pão. E ela vai chegar daqui a pouco. Mestre Roger, o que é sova? É amassar, amassar bastante, amassar a massa. No começo ela ainda tem uma textura diferente, então aqui é só mistura. A sova é uma coisa mais pra frente, eu vou lhe mostrar. Mistura bastante a massa, mistura com vontade, com a mão, misturar bastante, sem medo, sem nojo. A mão na massa dá o sabor do pão. Misturar bem, misturar bastante. Mestre Roger, quantos pãezinhos vai dar essa receita? Como eu já disse, em média 4 a 5 pães pequenos ou uns 3 pães grandes. Mestre Roger, eu quero comer um pão grande. Ah, pão grande dá menos pães, mas funciona da mesma maneira. Então, continue acompanhando que nós logo voltaremos com a massa no tempo da sova. Já voltamos com a nossa massa. Repare que agora a massa já está bem mais compacta, já está com cara de massa de pão. Só que agora nós vamos fazer o que? Nós vamos sovar bastante a massa para que ela fique uma massa mais uniforme. Repare que todo o restinho de massa ela vai tomando, essa massa ela vai pegando todo o restinho de massa que fica nas laterais e ela vai incorporando. Quanto mais você sova a massa, mais você obtém um pão mais fofo, uma massa mais compacta e mais interessante fica o resultado final. Repara que ela está pegando um pouco na mão, mas ela não fica. Basicamente é uma questão de sova. Sova com força, joga ela, passa bastante força para ela, que ela vai adquirir toda essa força e a qualidade do pão vai vir daí. Uma sova boa. Se você sentir que a massa está pegando demais, pouquinha farinha. Bem pouquinha farinha, bem pouquinha farinha. E sova a massa. Sova bem, sova bastante, com força. Até que ela fique uma massa bem lisa e uniforme. Repare que conforme você vai sovando a massa vai ficar mais lisa. Quando ela estiver absolutamente lisa, você vai deixar a massa no descanso. Estou aprendendo tudo, mestre. Aprendendo, Marcelo? Estou aprendendo tudo, mestre. Aprenda, Marcelo, que da próxima vez quem faz é você. Eu, mestre Roger? Eu? Da próxima vez o pão vai ser feito por meu auxiliar Marcelo. E vai ficar tão gostoso porque ele está aprendendo tudinho. Bastante atenção no que está rolando, no que está acontecendo na massa, até que ela fique lisa. Repare que ela já está ficando mais lisa. Repare como ela está. Você soca e ela volta. Ela já está ficando no ponto. Muito bem, mestre. Muito bem, mestre. É mestre Roger não. Chef Roger. Chef Roger, s'il vous plaît. Sovando a massa com vontade, com força, sem titubear. Repare nos movimentos, passando bastante a força daqui. Deixa a massa rolar e use o punho para ela ficar uma massa lisa e compacta. Aprendendo, Marcelo? Mestre, você é ótimo, mestre. Mestre Roger. Chef Roger, s'il vous plaît. Para mim, você vai ser sempre meu mestre. Meu mestre. Ótimo, Marcelo. Ótimo, Marcelo. Repare como a massa está ficando. Aqui são mais uns 5 minutinhos de sova boa,
dissolva firme e nós voltamos já. Chefe Roger, o melhor para você. Então, voltamos para, depois da massa descansada, nós voltamos para a massa. Ela já aumentou o volume dela. E agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos pegar a massa e vamos cortar a massa, dividir na quantidade de pães que nós precisamos, que nós queremos fazer. Ela descansou quantos minutos, mestre? Aqui ela deve ter descansado em média 1 hora, 40 minutos a 1 hora. O tempo não importa, o que importa é o volume que a massa cresce. Você tem que perceber a massa crescer pelo menos o dobro. Ela tem que estar com o dobro do peso e você sente o peso da massa. Ela deve estar leve, a massa deve estar leve o suficiente para você sentir a massa e ela tem que estar leve ao toque. Leve, bem leve ao toque, você já vai saber que a tua massa está no ponto. Então nós vamos cortar pedaços médios, cortar com faca, nunca arrebentar a massa, para ela não perder as propriedades dela. Tá cortando por quê, mestre? Para dividir em pães pequenos, a gente vai abrir a massa para fazer o pão. Cada uma dessas aqui vai virar um pão e nós vamos dividir toda a massa em pães pequenos, médios ou grandes, dependendo da sua vontade, é claro. Mestre, eu quero um grande, mestre. Vou fazer um enorme para você, Marcelo. Oh, maravilha, mestre. Só se você me chamar de Chef Roger, não de mestre, s'il vous plaît. Chef Roger. Será sempre o meu mestre, Roger. Ok. Nós vamos dobrar a massa, enrolando ela, ó. Depois da massa enrolada, você faz um corte na massa. Repare que a massa ela vai ter mais ou menos esta característica e nós vamos deixar ela aqui, botando depois na forma e cada uma dessas nós vamos abrir aqui uma de cada vez. É claro que depois de todas elas cortadas, nós vamos dividir e vocês vão ter todas elas no tabuleiro. E daqui a pouco nós voltaremos para mostrar todos os pães, como eles ficarão dispostos na forma. Ok? Fale, mestre Roger. Chef Roger, então, nós agora, depois de separar da nossa massa, nós pusemos vários formatos diferentes de pão, formatos diferentes para mostrar que podem ser feitos formatos diferentes. Pãozinho menor, pão maior, baguete, um pãozinho que aqui chama de francês, pãozinho 50 gramas, todos eles bem enrolados, bem distribuídos, com um espaço médio entre cada um, porque depois ele ainda cresce um bocado. Então nós vamos levar ao forno que ficou pré-aquecido por 180 graus durante o tempo do descanso, uma média de 10 a 15 minutos, até o forno estabilizar nos 180 graus. Agora nós vamos levar os pães ao forno e esperar mais uns 40 minutos até que eles fiquem totalmente bronzeados e cresçam à vontade. Bronzeados por 180 graus. Não pode aumentar a temperatura. Sempre mantendo a temperatura. Muito bem, mestre Roger. Muito bem. Muito bem, mestre Roger. Vamos levar ao forno aquecido por 180 graus. Agora nós esperamos até que o forno asse os nossos pães e eles possam ficar completamente bronzeados. Mais uns 40 minutinhos, nós voltamos já.
Muito bem, mestre Roger. Muito bem, mestre Roger. Será que tá pronto, chefe Roger? Será que tá pronto, chefe Roger? Chefe Roger, gostei, Marcel, gostei. Então, aqui nós temos os pães que saíram um pouco antes, porque são pães diferentes. Esse daqui é uma baguetezinha, um pouco menor. Esses pãezinhos ficaram prontos antes e agora vocês vão ver os que sairão agora. Oh, que cheiro maravilhoso, chefe Roger. Saindo agora do forno direto Maravilhoso, chefe Roger. para a mesa. Pãozinho quentinho. Maior meu, chefe Roger. O maior é o Maior seu, meu, chefe Roger. O maior é sempre o seu, Marcel. Então, nós temos aqui os nossos pães, feitos com carinho, pão caseiro, de maneira que você possa fazer para a sua casa, para a sua família, num fim de semana, numa sábado, de manhã. Esperamos que vocês gostem, que vocês nos acessem cada vez mais e até a próxima receita do Chefe Roger. A exuberante cozinha do Chefe Roger. Chefe Roger, o melhor para você. Você é sensacional, chefe Roger. Algo de bom. Gasto tudo em nome do que sou. Não sobra um centavo para ostentações. Deve estar por vir algo de bom. Ai de mim se não fosse minha menina e minha mãe aceitarem essa vida miserável que escolhi, eu não teria praticamente nada de bom. Acordo tarde, vejo pela janela pessoas com pressa pra lá e pra cá. Será que sou um vagabundo ou coisa do outro mundo? Pois elas trabalham e não saem do lugar. Desafio minhas próprias pernas em caminhadas quilométricas, mas resistirei até se concretizar a profecia complexa. Que coisas ruins vêm aos montes, mas há bons também. Por isso tem que estar por vir algo de bom, algo de bom.